Numa ocasião, nós estávamos em um congresso da Umadepar, aqui na cidade de Baiti. E o congresso foi maravilhoso, foi algo sensacional, extraordinário. Sentimos a presença de Deus, fomos tocados pelo Espírito Santo. Deus falou de forma poderosa conosco. E sabe aquela sensação quando você sai de uma festa e você tem um sentimento bom de satisfação por ter vivenciado algo magnífico, maravilhoso? Era essa sensação que nós tínhamos. Uma sensação de que tudo de bom que poderia ter acontecido, aconteceu ali naquele dia, naquele trabalho, aqui na igreja. E a Laura, isso há aproximadamente uns 2 anos e meio, 2 anos e alguns meses atrás. Então a Laura era mais nova e a Laura estava brincando no corredor da igreja. Ela e uma outra amiguinha da mesma idade. E eu lembro que acabou o congresso e o pessoal jantou e sobrou um pouco de comida ali no refeitório. Então nós pensamos o seguinte: já que sobrou um pouco de refeição, vamos chamar os jovens e vamos jantar todo mundo com aquela comunhão. Então nós entramos ali no refeitório, todo mundo comungou, todo mundo se alegrou naquele momento incrível. E eu me recordo que, dando muita risada e se alegrando muito com aqueles jovens, tinha muitos jovens ali. No final da refeição, a liderança sempre fica ali para arrumar uma coisa, para organizar, para lavar e por aí vai. E eu me lembro que nesse momento eu estava dentro do refeitório e a Andressa estava no corredor da igreja, no pátio da igreja. E ela estava cuidando do Isaac, que era novinho e estava praticamente aprendendo a andar e subir nas coisas. E eu me lembro que por uma fração de segundos eu escutei alguém gritando assim bem alto: o sangue de Jesus tem poder. E quando eu ouvi esse grito, eu assim, acho que no meu subconsciente eu reconheci que era a voz do meu pai que tinha gritado: o sangue de Jesus tem poder. E aí eu logo já imaginei, aconteceu alguma coisa. Na verdade, a Laura estava brincando com aquelas bolinhas de R$1 que você compra na padaria. Essa bolinha caiu para a rua. E ela e essa outra amiguinha saiu para poder buscar essa bolinha. Só que a Andressa, nesse momento em que estava cuidando do Isaac, desapercebeu ali 1 minuto, 1 segundo de descuido. A Laura correu e ela atravessou a rua, e no atravessar a rua, um carro pegou ela na frente da igreja e atingiu ela. Eu sei que o que eu vou falar até parece um exagero, mas nós temos prova, e se você pesquisar na nossa rede social, você vai ver que nós postamos um vídeo, uma recordação do livramento de Deus. Você vai poder comprovar essa realidade. O carro arremessou a Laura a aproximadamente uns 4 a 5 metros de distância. Então a Laura atravessa de um lado para a rua e o carro bate nela e arremessa ela do outro lado da calçada. Quando eu escutei aquele grito e eu e a minha esposa começamos a correr, porque logo nós imaginamos que era aquilo. E tem um detalhe, se não me falha a memória, 1 ano antes parece que Deus tinha dado um sonho para minha esposa, né? É isso que aconteceu, né? Sonhei que a Laura havia sido atropelada na porta da igreja e que eu pegava ela toda ensanguentada. E a mesma forma que eu sonhei, quase 1 ano depois, aconteceu. Exatamente. Então, nós corremos para fora. Quando eu cheguei ali, que o meu pai já estava em cima, e o pai falava assim: ô filha, tá tudo bem, minha filha? Tá tudo bem, minha neta? Você já viu um vô coruja? Então, e aí quando eu cheguei naquele lugar ali, irmãos, que eu olhei para minha filha, eu lembrei de muita coisa que Deus tinha falado a respeito dela, que é apenas uma criança. E eu lembro que uma das coisas que Deus havia usado alguém para falar é que ela seria como uma flecha na mão do valente. E que ela tinha promessas de Deus para se cumprir. O problema é que nós somos cristãos e às vezes nós não estamos preparados para a adversidade que pode bater na nossa porta a qualquer momento. Então quando eu olhei para minha filha e tinha um pouco de sangue no rosto, perto da boca, no ouvido, eu tava escuro, eu falei assim: meu Deus, o que aconteceu? E ela gritava e dizia assim: pai, me tira daqui, pai, me tira daqui. Nós não sabíamos se tinha machucado o nariz ou o ouvido, porque tinha sangrado um pouco. Irmãos, foi um tumulto assim, algo estranho. E de repente alguém estava com ela no colo quando nós chegamos lá, imobilizando ela. E o SAMU chegou logo após. E colocamos a Laura, né, dentro do carro do SAMU e nós fomos para o hospital. Chegamos lá no hospital, fizemos um raio-x e o médico já não deu boas notícias, já logo assim de início.
o médico disse assim, precisamos fazer uma tomografia. Se você puder, desculpa interromper, compartilha com alguém, porque alguém talvez precise ouvir isso. Alguém precisa ouvir esse testemunho. O médico disse assim, precisamos fazer uma tomografia porque possivelmente ela tem um coágulo. Está com um coágulo na parte frontal da cabeça. Então os médicos não falam muita coisa até essa altura, não dão muito diagnóstico até isso. Eu lembro que nós corremos para um local onde nós iríamos fazer a tomografia e a pessoa nos atendeu ali, estava fechada a clínica, a pessoa nos atendeu e, irmãos, o milagre na verdade começou desde o início, quando o carro atingiu a Laura. O livramento na verdade já estava programado, mas o milagre começou a partir dali. E logo vocês vão entender porque eu estou dizendo isso. Chegamos lá, fez a tomografia, R$800, irmãos. Não tinha um centavo no bolso, não tinha nada no bolso. Falei, meu Deus, como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai pagar? Como é que nós vamos... como é que nós vai acertar isso aqui? Nós não temos condição alguma. E aí, irmão, aquele sentimento de alegria do congresso parece que tinha acabado totalmente. E na minha cabeça ficava aquela pergunta assim, por que Deus deixou isso acontecer? Por que Deus permitiu que isso acontecesse na tua casa? Por que Deus não livrou ela? Por que Deus não nos chamou antes e falou assim, olha, corre que vai acontecer alguma coisa? É assim que acontece, né? Resumindo, o rapaz da clínica falou assim, olha, depois vocês acertam. Voltamos para o hospital, o médico olhou a tomografia e de fato a Laura tinha um coágulo. O médico ficou muito preocupado e ela teve que ser encaminhada para Londrina. Eu me esqueço agora o nome do hospital ali. Pequeno Príncipe. Pequeno Príncipe ali em Londrina. Sabe, irmãos, eu me lembro de descer para casa e pegar apenas a mala com os documentos, que inclusive está aqui do ladinho aqui. Eu ando com ela no carro e corri para o hospital, peguei algumas roupinhas da Laura e fomos para Londrina. Quando nós chegamos em Londrina, um dos primeiros diagnósticos que nós tivemos não é nada bom o caso dela. Porque tudo que envolve o cérebro, tudo que envolve a cabeça, tudo que envolve essa região é sempre muito complicado. E acredite meus irmãos, nós fomos para lá, a Laurinha dentro do SAMU, e eu pensando dentro de mim, e a minha esposa também, e a gente desesperado, a todo tempo acordando ela ali para saber se ela estava respirando. E chegamos nesse hospital, o médico falou assim, ela vai ter que ficar em observação, e se não melhorar o quadro clínico dela, ou esse coágulo diminui ou ele aumenta para a gente tomar uma posição. Enquanto ele permanecer instável, a gente não sabe qual é a situação clínica dela. E eu perguntei para o doutor, mas doutor, o que acontece se aumentar o coágulo? Ele falou assim, infelizmente, muito possivelmente nós precisaremos fazer uma cirurgia. Daí eu olho para minha filha, imagina uma criança passando por uma cirurgia de um risco tão alto, tão séria. Então, irmãos, eu lembro que nós demos um banho na Laura e as costinhas dela estavam toda ralada a costinha dela. Sabe, eu olhava aquilo e eu não conseguia acreditar no que estava acontecendo. E depois que a Laura estava na maca, isso também está lá na nossa rede social, se você puder depois, vai lá e confere, é rapidinho. Eu lembro que a minha pergunta freneticamente era, por que o Senhor permitiu isso? Se o Senhor tem promessa na nossa vida, na nossa casa e na vida da minha filha, por que o Senhor permitiu isso? Sabe aquelas brigas que a gente tem com Deus? Que a gente tem esse negócio, né, irmão, de ficar brigando com Deus, questionando, indagando, querer ficar colocando... A gente fica querendo colocar Deus na parede, né, como se fosse resolver alguma coisa. E parece que a solução não vinha, o Espírito Santo não falava comigo, não confortava meu coração e preocupado. E eu sei que esse momento é aquele momento de incredulidade da gente, né? Irmãos, para nossa surpresa, eu quero dizer para você que se Deus tem um projeto na tua vida, Ele usa quem Ele quer para falar com Aleluia. você. Ele fala da forma que Ele quiser. Ele age da forma que Ele quiser. Ele trabalha do jeito que Ele quiser. Glória a Deus. E sabe o que é interessante? É interessante que quando eu não sabia resposta alguma, oh glória, se você puder, dê um glória aí. Quando nós não sabíamos nem o que fazer, nem o que falar e nem como resolver. Aí a Laura sentada, ela começou a cantar assim, olha, escuta. Não morrerei enquanto a promessa não Oh glória, você pode glorificar aí? tem promessa de Deus, não morre
não desiste não. Que tenha fé, a fé de Ó Deus usando uma Abraão. criança. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessas de Deus não morre não, não desiste não. E tenha a fé de Abraão. Oh glória, Aleluia. oh glória. Eu vou deixar você glorificar a Deus aí. Exaltado é teu No nome. momento em que a Laura louvava esse hino, o Espírito Santo dizia pra mim: fica tranquilo porque eu estou no controle de todas as coisas. Fica tranquilo porque eu não perdi o controle da situação. Fica tranquilo porque eu comando o universo. E o Espírito Santo trouxe consolo, trouxe alegria, trouxe paz sobre as nossas almas. E é por isso que a gente adora esse Deus. É por isso que nós louvamos a esse Deus. Glória Porque a Ele é Deus, bendito, aleluia. porque Ele é santo e porque Ele é poderoso.